Fala pessoal, Rodolfo da Consultoria Fotográfica falando aqui com vocês e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as atualizações que nós tivemos no Lightroom Classic agora em outubro de 2021. Muitos alunos vieram comentar comigo, tiraram um print da foto. Rodolfo, o que aconteceu com o meu Lightroom? O que está acontecendo? Vamos lá. Agora em outubro de 2021 nós tivemos várias atualizações em vários aplicativos do pacote Adobe e um dos aplicativos, um dos programas que sofreram algum tipo de atualização foi o Lightroom Classic, o nosso grande e famoso Lightroom, que é aí com certeza o programa mais usado entre os fotógrafos. Essas atualizações contam com ajuste em biblioteca, catálogos, metadados, porém a atualização que está chamando mais atenção é a atualização dos ajustes localizados, dos pincéis, dos filtros radial, filtro degradê, filtro graduado, e é isso que a gente vai falar agora. Então eu estou aqui com o meu Lightroom aberto e a primeira coisa que a pessoa olha, se assusta, fica brava, é quando ela percebe que mudou aqui o esquema das configurações, tá? Calma, as coisas mudaram, mas se a gente entender, se a gente tiver paciência para ler ali, a gente percebe que basicamente são as mesmas coisas de forma diferente. Então a primeira coisa que chama bastante a atenção do aluno é que essa aba de configurações mudou bastante, tá? A aba de configuração da opção de ferramenta de corte, de sobreposição de corte, ela continua a mesma, não teve nenhuma mudança, houve ali uma leve mudança apenas no formato ali do seu ícone. Logo do lado, nós temos a ferramenta remoção de mancha, que agora é uma ferramenta que é uma espécie de band-aidzinho, que se assemelha ali com o band-aid do Photoshop, a remoção de manchas, como a gente usa. Também aqui não houve muitas mudanças. Agora aqui do lado nós temos aquela opção de olhos vermelhos e depois aí da correção de olhos vermelhos nós temos aí a ferramenta mascarando, tá? Então só para deixar claro, gente, antigamente você via ali o pincel de ajuste, filtro radial, o filtro graduado, o filtro degradê, só que agora eles estão todos dentro do filtro mascarando, da ferramenta mascarando, beleza? Então a principal mudança de olho que você bate, às vezes você fica um pouco perdido, um pouco estressado, é isso, essas ferramentas estão aqui dentro. Então aqui dentro do mascarando você vai perceber que eu tenho o pincel, tenho o degradê linear e eu tenho o degradê radial. É a mesma coisa do nosso filtro radial, filtro degradê e o nosso pincel de ajuste. Então você não precisa se preocupar que os três estão aqui dentro de uma estrutura diferente e muda um pouco também a forma com que a gente trabalha e a forma com que a gente organiza. A principal ideia aqui, gente, é que na minha opinião mudou para melhor, ficou mais organizado. Porém, tudo que a gente usa por um certo tempo gera uma comodidade e a gente acaba se acostumando. Então eu tenho conhecido pessoas, ouvido algumas pessoas dizendo que agora elas estão se batendo um pouco. É normal, porque fazem anos que a pessoa faz o tratamento ali naquela ferramenta, ela vai buscar, não está mais naquele exato lugar e a pessoa acaba tendo aí um incômodo. Então tenham paciência que rapidamente quem mexe no dia a dia com o Lightroom vai se acostumar sem problema nenhum, tá? Eu vou mostrar para vocês como nós vamos utilizar essas três ferramentas da mesma maneira que a gente utilizava antes, sem utilizar os novos recursos ainda. Então a gente vai pular aqui o selecionar assunto e o selecione cell, tá? Que você olhando o símbolo e lendo o nome da ferramenta, você já imagina o que as duas fazem, né? Só que vamos esperar um pouquinho. O pincel é o famoso pincel de ajuste. Quando eu clico no pincel, eu tenho uma estrutura diferente. Quando eu clicava no pincel do Lightroom antigo, eu abria aqui as informações para eu colocar qual intensidade de tratamento que eu ia colocar no pincel. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui a exposição, só para fazer um teste, e vou passar o pincel na minha foto. Veja que eu estou diminuindo a exposição onde eu estou passando. Aquele quadradinho, que agora é uma máscara, ele apresenta ali para mim exatamente aonde está vigorando, onde eu passei esse pincel. Então veja, eu vou passando e lá dentro do quadradinho ele vai dizendo para mim aonde que tem dessa ferramenta na minha foto.
é muito parecido com uma ideia inicial lá que nós temos dentro do Photoshop, das camadas. Não é bem uma camada, tá? É uma máscara onde você consegue organizar. Como que funcionava? Você criava uma máscara, você começava um primeiro tratamento, por exemplo, com um pincel, e depois você queria fazer outro pincel. Como que você fazia? Basicamente, você poderia sair da ferramenta, entrar de novo, que você fazia outro pincel. Agora aqui mudou um pouquinho. Para você adicionar um outro pincel, você vem aqui em criar uma nova máscara. Então, culturalmente, nós também vamos ter que mudar um pouco o nome, porque a gente ficou a vida inteira ensinando de uma maneira. Eu, como professor de fotografia, também vou precisar me atualizar e também vou perceber que a minha nomenclatura dentro dos nomes do programa, das ferramentas, vai ter que mudar. Então eu sempre falava, vamos fazer um novo pincel, vamos fazer um novo pincel. Agora a gente vai ter que usar, vamos fazer uma nova máscara, tá bom? Então eu tenho aqui uma segunda máscara. Como que eu faço para criar uma máscara nova? Eu clico aqui no maisinho e daí eu consigo adicionar tendo as mesmas opções que eu tinha quando eu abri ali a ferramenta mascarando. Então, o que eu quero criar novo? Qual máscara nova que eu quero criar? Uma máscara de selecionar assunto, de seleção de céu, de pincel, de degradê. Vou criar uma nova de pincel. Vim aqui, criei uma nova de pincel. Só para diferenciar os dois agora, eu vou aumentar a exposição, ó. Vou deixar mais claro. Então, veja, a máscara 2... tá? É a máscara onde eu estou fazendo esse teste para eu aumentar a exposição. Veja que ele vai dizendo aqui onde eu estou pintando. A máscara 1 é aquela primeira máscara teste que eu fiz. Claro que isso não é um tratamento, gente, é só um teste, para você entender aonde que eu estava passando. Então, o que eu posso fazer também para ficar mais organizado? Eu posso dar 2 cliques em cima da máscara e renomear. Eu posso colocar pincel teste 1, posso dar um Enter, vem aqui ó, pincel teste 1, ou eu também posso clicar aqui nesses 3 pontinhos, clicar em renomear e eu posso colocar pincel teste 2. Então você pode ir fazendo, no caso, essa organização. Vamos imaginar que você está fazendo um tratamento de pele, tá? Você está fazendo um tratamento de pele, você fez lá uma suavização. Aí você vai passar um pincel, suavizar, você pode dar lá o nome, suavização de pele, tá? Aí o outro pincel você quer trabalhar a tonalidade do laranja, aí você cria um novo pincel, tonalidade laranja. E basicamente é isso, gente. Então toda a organização que você tem das suas máscaras estarão dentro da ferramenta mascarando, tá? Não muda muita coisa. Aquela questão de você mostrar a sobreposição de máscara, os atalhos são os mesmos, tecla O para você mostrar a sobreposição, para você saber aonde que você está pintando. Então assim, é só uma paciência de você utilizar a ferramenta de uma forma diferente. Mas a usabilidade ali, é como você vai colocar isso na foto, o efeito que isso vai causar é o mesmo, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui, eu posso deixá-la oculta, clicando aqui nos meus olhinhos, né? Algo bem parecido com o que nós temos lá dentro do Photoshop. Eu posso vir aqui também, eu posso duplicar essa máscara, tá? Eu posso criar uma máscara em cima dessa máscara que eu já tenho. Então vamos imaginar, se eu coloquei ali 50% de fluxo, eu passei. Se eu criar uma outra máscara com mais 50%, eu vou ter 100% de fluxo. Então isso também, a gente também tem que pensar nessa questão da matemática. Então eu posso vir aqui também e eu posso excluir o pincel teste 1, copy, posso excluir todas as máscaras ou posso ir excluindo também uma por uma. Entendeu? Então agora vamos abrir aqui novamente a nossa ferramenta mascarando e agora vamos criar uma nova máscara aqui de degradê radial. A vida inteira a gente falou filtro radial, agora a gente vai ter que se acostumar a chamar de degradê radial. Então eu vou clicar aqui e veja, eu posso clicar da mesma maneira. Geometricamente, gente, não muda nada, tá? É só a gente se acostumar a usar a nova ferramenta que ficou mais organizada. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma ferramenta em cima da minha modelo, vou apertar a tecla O para eu tirar a sobreposição de máscara, tá? E daí eu vou colocar um pouquinho mais de luz aqui. As ferramentas de difusão, de inverter, estão exatamente iguais, tá bom? Estão exatamente iguais. Então eu quero colocar um pouquinho mais de luz aqui em cima da minha modelo e eu vou renomear essa máscara, né? Eu vou dar um nome para ela de radial.
Então eu sei que aqui eu tenho um filtro radial, né? Um radial degradê. Só que agora eu vou vir aqui e vou criar uma nova máscara e essa máscara vai ser uma máscara de degradê linear. Então veja, ele trabalha de uma forma geométrica diferente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui para o lado um pouquinho, vou tirar um pouco da luz, como se eu estivesse criando um pouco de vinheta, tá? Então veja ali, ó, eu tenho o degradê, né? Então eu vou dar 2 cliques nele e vou colocar 0,1 degradê. Olha como ficou super organizado aqui, tá? Agora eu vou criar uma nova máscara, degradê linear, vou puxar aqui para o lado também, vou tirar a sobreposição ali só para eu enxergar melhor o que eu estou colocando, vou tirar um pouco da luz também, e para essa máscara aqui eu vou dar 0,2 degradê. Gente, você pode colocar qualquer nome, tá? Então olha como fica organizado. Eu sei que aqui eu tenho o filtro radial, eu posso desligar ele e ligar ele. Eu sei que aqui eu tenho o filtro degradê e eu sei que aqui eu tenho o filtro degradê 2, entendeu? Isso que eu acabei de explicar para vocês é uma organização, um modo de você usar da mesma maneira que você usava antigamente, porque tem muita gente que vai querer utilizar da mesma forma que utilizava antes. Então só para você se organizar, entendeu? É assim que vai funcionar. Vai sair da ferramenta, os filtros estão ali, se você der um antes e um depois, né? Quer ver os filtros de novo, as opções de mascarando que você colocou? Abre aqui e você tem ali todas as opções de mascarando que você colocou. Simples assim, a única coisa que muda é a forma de você inserir e a forma de você organizar a ferramenta dentro do seu Lightroom.